Muito bem, eu estou agora nesse estúdio para dar um pequeno testemunho daquilo que aconteceu em minha vida quando entreguei a minha vida a Cristo em 1978. Em 1978, quando cheguei à Igreja Batista Central de Taguatinga, eu que vinha de uma religião mais voltada para a idolatria, mais voltada para essa visão romana, eu não conhecia a profundidade e nem o significado da morte. Eu estava acostumado a chegar em um sepultamento e ver o desespero, e ver a tristeza, ver o medo das pessoas. Quantas e quantas vezes cheguei ao cemitério e vi o desespero, o grito da viúva, dos filhos, dos amigos, dos parentes. Quando cheguei ao meio evangélico, na Igreja Batista, fiquei assustado com uma coisa: com a capacidade espiritual dada aos crentes em Cristo de enfrentar as dificuldades. Chegando à Igreja Batista Central de Taguatinga, soube que um determinado irmão chamado Ezeir estava muito doente. Ouvi diversas vezes membros da igreja, o pastor da igreja pedindo oração pela vida do irmão Ezeir. Quantas e quantas vezes eu assim ouvi pedindo oração por ele. Dias depois, alguns irmãos chegam na igreja e eu os vejo conversando, e muitas vezes o irmão Ezeir pedia que se cantasse um hino. E várias vezes aquele hino era cantado entre eles, e em uma dessas vezes eu estive na casa dele. Mas sabe de uma coisa? O que mais mexeu no meu coração é que, embora aquele homem estivesse com câncer, embora estivesse na iminência de morrer, eu podia ver tranquilamente, na sua tranquilidade, no seu coração, no seu dia a dia, que a morte era para ele um detalhe. E eu, como crente em Cristo, agora, crente novo, ainda tinha na minha mente aquele desespero do cemitério, aquele desespero quando o corpo chegava à igreja, o desespero quando o corpo descia à sepultura. Mas sabe de uma coisa? Quando o irmão Ezeir morreu, eu vi algo completamente diferente, algo que mexeu com a minha vida e com o meu coração. Aquele homem estava no seu quarto, a igreja estava na sua casa, alguns irmãos, e eles estavam cantando. E um dos irmãos estavam contando que em um determinado momento, eles sentem uma presença espiritual dentro do quarto, como se um anjo tivesse vindo buscar o nosso irmão. E naquele momento ele parte para a eternidade. Meus irmãos, isso mexeu comigo, com a minha vida. No outro dia, havia todo um preparo para ir para o cemitério e observei o comportamento do pai, o comportamento dos irmãos, o comportamento da esposa, o comportamento dos filhos. E quando cheguei ao cemitério, foi ali que fiquei maravilhado com uma coisa que aconteceu. Pastor Enéas trouxe uma mensagem de Deus. Os irmãos de Ezeir cantaram. A família deu testemunho acerca da sua vida. E saiba de uma coisa, todos vocês, aquele testemunho mexeu com a minha vida. Depois de algum tempo, Deus me chamou para o ministério pastoral. Hoje sou o pastor Joel Ribeiro da Silva, estou pastoreando ali na Igreja Batista Ebenezer, na L Norte. Mas a experiência daquele irmão mexeu com o meu coração e com a minha vida. O que eu descobri? Que pessoas sem Deus, vivendo na religiosidade, diante da morte, vivem o desespero, a tristeza e a dor. Mas quando você crê em Jesus Cristo, isso mexe com a sua vida, com o seu coração e mexe com toda a família. Os anos se passaram. Estamos em 2011 e a morte de Ezeir ainda mexe comigo. Ezeir, te verei na eternidade. Que Deus te abençoe. Deus abençoe toda a família. É um prazer imenso dar esse testemunho. De coração, Deus abençoe vocês.